É a porção da palavra de Deus para a nossa instrução hoje, nesta manhã. Diz assim, a palavra de Deus, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Síria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. E naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. E do meio de vocês, eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. E eu eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá, e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra nossos olhos para entender a Tua palavra. Não somos capazes de lê-la como palavra Tua, a menos que o Teu Espírito nos prepare, abra o nosso coração, faça dele como aquele solo preparado, a respeito do qual Jesus disse na parábola do semeador. Queremos receber a Tua palavra como uma boa semente e que caia em um coração que possa gerar frutos, ó Deus, para a Tua glória. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus faz coisas grandes por meio de pessoas e coisas pequenas. Essa é a grande ironia desse texto ao mencionar a pequena cidade de Belém, Belém Efrata. Então Deus faz coisas grandes por meio de pessoas e de coisas pequenas. E Ele faz isso para que nós sempre sejamos lembrados de que Ele é grande e nós somos pequenos. E Ele faz isso também para que aqueles que são grandes não se exaltem
diante das coisas que eles conseguem fazer. E embora essas sejam palavras minhas, o apóstolo Paulo já disse algo muito semelhante na primeira carta aos Coríntios, e os irmãos se lembram desse texto, quando ele diz: irmãos, considerem a vossa vocação. Não foram muitos chamados sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Veja, o profeta Miqueias é alguém que Deus usou para começar a plantar essa ideia na mente do povo, ainda no período do Antigo Testamento. E não era então algo novo, que Deus sempre gosta de usar pessoas pequenas e situações pequenas para realizar coisas grandes. Seria muito melhor, óbvio, Deus usar estruturas e igrejas, instituições maiores, mais poderosas, melhor articuladas, às vezes, na sociedade, com grandes estruturas de diversas maneiras, de alcançar de maneira mais rápida muitas pessoas em diversos continentes. Seria muito melhor, é lógico que seria. Mas por que Deus escolhe, como o texto nos diz, há coisas pequenas para fazer grandes? Seria muito melhor Deus usar pessoas, inclusive homens que são bem mais famosos, para divulgar com mais ímpeto, às vezes com mais eficiência e rapidez, uma ideia e ter uma propagação muito maior. Seria muito melhor. Mas Deus escolhe coisas pequenas, e diz o texto, pessoas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Veja, irmãos, essa é uma ideia simples de entender, mas é difícil de aceitar. Não é difícil você entender, porque o próprio apóstolo Paulo já diz que Deus faz isso porque Ele quer que as pessoas se lembrem de que Ele é grande e nós somos pequenos. Não importa quão grande você seja, não importa quão influente você seja, a maneira e o modo como Deus age, geralmente busca enfatizar isso. Veja, eu não estou dizendo que Deus não use aqueles que são grandes. Sim, usa, e usa bastante. Eu me lembro de ter visitado, isso lá pelo ano 2000, um museu chamado Museu do Billy Graham, lá em Chicago, e há uma seção enorme que você segue como se fosse uma trilha e vai mostrando todas as etapas onde Billy Graham já havia pregado até aquela data. Na época ele ainda era vivo. E eu fiquei surpreso que nós chegamos no ambiente do museu e aí tinha uma grande parede mostrando o Maracanã. E até aquela data, o Museu Billy Graham falava, esse foi o maior evento que o Billy Graham participou. 220 mil pessoas, encheu todas as arquibancadas e também o gramado. Então, até aquele dia, no ano de 2000, essa foi a maior conferência que Billy Graham... Então, Deus usou, e por meio dele, certamente abençoou muitas pessoas, e ele fez isso também com outros grandes pregadores. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus não faz isso sempre. Ele não faz isso em todos os dias, em todos os locais, mas Paulo pede que nós observemos isso. Observem isso, irmãos. O modo como Deus faz grandes coisas por meio de pessoas e de coisas pequenas. Agora, olhando do nosso lado, nós que somos seres humanos, a gente podia perguntar, e essa é a pergunta do meu sermão hoje, o que é que Deus ganha com isso? O que é que Deus ganha com isso? E quais são os resultados que Ele obtém disso? Se Ele podia fazer algo diretamente com pessoas maiores e com instituições maiores, por que investir e por que fazer coisas
por meio de quem não é nada, por meio de instituições que são nada e que são pequenas. O que é que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar 3 coisas. Primeiro, segundo o texto, ele levantará um libertador de um lugar improvável e insignificante. Essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Para mostrar a lógica e para mostrar como é importante agir dessa maneira, fazer coisas grandes por meio de pessoas pequenas. Olha, irmãos, o texto começa dizendo, né, e tu, Belém, Efrata, é um texto conhecido, né, e que obviamente aponta para Cristo, mas eu creio que ninguém de nós aqui nessa manhã precisa ser um expert em geografia para saber que Belém, Efrata era uma cidade pequena, porque o texto está dizendo o que é. Então, seja lá onde Belém, Efrata estiver no mapa, uma coisa é clara, ela é uma cidade pequena e insignificante. A expressão Efrata, não sei se vocês sabem, mas ela é o gentílico para quem nasce na região ou na tribo de Efraim. Então, é isso que Efrata significa, alguém de Efraim. E como a cidade é chamada Belém Efrata, é uma referência de que era a Belém que ficava em Efraim. Havia outras Beléns em outras regiões. Mas então, essa é a Belém Efrata, e ela é apresentada como sendo uma cidade pequena, uma cidade que não contava com a quantidade de pessoas para sequer ser considerada uma cidade digna de passar um censo que considerasse a porcentagem de erro de um censo já cobria a população de Belém Efrata. Então, nem se importe se o pessoal do IBGE daquela época tivesse que fechar o relatório, faltou Belém, deixa, porque ali a quantidade de pessoas que tem ali não vai mudar em nada a estatística, porque eles vão entrar na margem de erro. A expressão Belém, como vocês sabem, significa, né, Bethlehem, casa do pão. Mas é bem provável que nós não precisemos enfatizar demais isso, irmãos, porque Belém, o nome casa de pão, não é um conceito que foi utilizado por outras pessoas na Escritura. E também nós não devemos sempre, por causa do nome, tentar imaginar o que era a cidade. Belém, longe de ser um local que fosse a fonte de suprimento agrícola e a produtora de grãos da região, não era nada disso. Era uma cidade minúscula. Da mesma maneira que hoje, se você tem uma cidade no norte de Mato Grosso que chama Sorriso, você vai achar que todo mundo que mora em Sorriso está sorrindo lá na rua. Isso não tem nada a ver. É apenas o nome da cidade, mas não significa mais que a cidade chama Sorriso, porque lá todo mundo está sorrindo. Semelhantemente, o nome Belém, que significa casa de pão ou casa de suprimento, não precisa necessariamente ser enfatizado, isso, né, com uma grande ênfase, mas sim, o nome significa isso. E há também, irmãos, outras coisas que aconteceram em Belém. Por exemplo, Raquel, a esposa de Jacó, ela morreu e foi sepultada em Belém. Olha aí um grande evento. Elimeleque também, o esposo de Noemi, ele saiu de Belém porque faltava pão, inclusive. Veja, até o reverendo Felipe já mostrou sobre isso, né? A ironia deles saírem do local que chamava a Casa do Pão, porque lá não tinha pão. Então, várias coisas aconteceram ali na história de Ruth e Noemi que estão vinculadas a Belém. Davi, por exemplo, nasceu em Belém. E, inclusive, depois do nascimento de Davi, em alguma época, a cidade até mudou de nome, era chamada a Cidade de Davi. Perdeu o nome de Belém, porque alguém ilustre nasceu ali naquela cidade. Então, Davi era um belemita. E depois de tudo isso, óbvio, a cidade ainda continuava pequena e insignificante. Agora, pense comigo. Miqueias, ele anuncia que o Messias, ele sairia, né? Veja só, o texto diz, aquele
que há de reinar em Israel, ele vai sair dessa cidade. E observe o modo como Miqueias se refere à insignificância da cidade. Vocês viram aí no versículo 2, ela é pequena demais para figurar como grupo de milhares. E essa expressão, irmãos, é uma referência, obviamente, a censo. Tá? E censo, na cultura de Israel, tem a ver com gerações. E gerações tem a ver com origem. Então, Belém era uma cidade onde não se tinha a linhagem de pai, filho, neto, bisneto, tataraneto sendo preservado e recebendo a herança de várias gerações. Era uma cidade pequena, era uma cidade que muitos já haviam saído dali, como é o caso de Elimeleque e Noemi. Então, era uma cidade meio que uma cidade hotel. Muitos já não moravam ali, e é por isso que o texto diz que ela não era uma cidade com grupos de milhares, ou seja, era uma cidade pequena e que não havia quantidade de famílias e de gerações para que pudessem sequer ser considerada num censo. Agora, observe o que é dito na sequência do versículo 2. Nessa cidade que não tem origem, que não tem família que mora tanto tempo ali, que todo mundo ali é novo, que todo mundo ali só vai para dormir, que é uma cidade dormitório, o versículo 2 diz que o que sairá de lá, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o cidadão de Belém que irá nascer ali, ele não precisa ter linhagem de 10 gerações dentro daquela cidade. A linhagem dele e as gerações deles vêm desde a eternidade. E o libertador, irmãos, ele não é gente nossa, mas ele nasceu entre nós e ele veio por causa de nós. Essa é a verdade que nós aprendemos dessa simples referência em usar uma cidade tão pequena, sem vínculos, sem famílias que perpetuaram diversas gerações naquele local. Porque o Messias não é gente nossa. O Messias é alguém que veio por causa de nós e ele veio habitar entre nós. E o que exatamente esse Messias fará entre nós? Olha, o texto aponta aqui, de forma curiosa, duas coisas. Primeiro, ele se manterá firme e apacentará o povo. E versículo 4 nos diz isso. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. É isso que ele vai fazer. Aí está duas coisas muito difíceis de se fazer, especialmente numa situação de sítio, quando a nação da Síria chegava perto de Jerusalém. Uma coisa, irmãos, é você se manter firme. Isso os reis de Israel se mantinham firmes. Outra coisa bem diferente é você fazer que as pessoas que estão ao seu redor sejam apacentadas, ou seja, permaneçam em paz. É muito comum líderes continuarem firmes, né, segurando ali a batalha, mas os seus liderados estão todos tremendo as pernas, eles estão em pânico, estão sem a paz necessária. Então o texto diz aqui que ele vai fazer as duas coisas. Ele vai segurar o fronte de batalha e ele vai apacentar o povo na força do Senhor. E isso aconteceu de maneira clara nos dias de Senaqueribe, que foi um rei assírio que chegou diante das muralhas de Jerusalém e sitiou a cidade, mas não conseguiu derrubá-la naquela ocasião. E todos os preparativos emocionais e militares para aquela ocasião foram testados naquele dia. Eu não vou ler aqui, eu vou fazer isso em outra ocasião, porque esse tema é recorrente. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia da gravidade e do medo que o rei teve quando o exército da Síria nem estava em Jerusalém, ele estava na cidade vizinha, que era Laquis. Antes do Senaqueribe chegar na porta de Jerusalém, ele mandou um aviso para o rei Ezequias, dizendo: olha, eu estou chegando e eu não quero pedir duas vezes para você me deixar entrar na cidade. E você sabe o que Ezequias fez?
A Bíblia diz que ele cobrou, o rei assírio cobrou 20 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro para que ele não fizesse o estrago que ele estava planejando fazer. E nessa ocasião a Bíblia diz que o rei Ezequias ele pagou. Arrancou ouro até da parede do templo. Ele foi lá, pediu, vamos pegar um canivete, vamos rapar o ouro que está na parede do templo. Tiraram os anéis e os brincos, todo mundo, e ele conseguiu levantar esse valor, 1 tonelada de ouro, como pagamento para que o rei Ezequias não fizesse o que ele estava prometendo fazer. O que é que isso mostra, irmãos? Mostra desespero, mostra medo, mostra pânico. Então, Ezequias não é o exemplo perfeito desse que virá reinar na força do Senhor. Nosso Senhor Jesus mas Ezequias fez isso. E outra coisa que o texto diz que ele vai fazer no versículo 5, é dito que ele será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra. Vocês viram isso aí? Eu acho interessante que o texto não tenha dito que ele nos trará a paz. Ele diz também, ele não fala que ele nos fará sentir a paz, ou nos sentir em paz. Mas o texto diz que ele será a nossa paz. Qual a diferença, reverendo? Não estou entendendo. A diferença, irmãos, é que se esse Messias ele será a nossa paz, isso significa que paz não tem tanto a ver com um sentimento, mas a paz tem a ver com alguém que nós temos a certeza de estar no nosso meio, agindo em nosso favor e agindo por causa de nós. Em outras palavras, a paz não é algo que nós produzimos interiormente e exalamos do ambiente onde nós estamos. A paz é fruto de alguém que está conosco. É fruto de saber que Ele está diante de nós e, estando presente, nós sentimos a paz dEle. E é isso que o próprio Senhor Jesus virá dizendo no Novo Testamento, que Ele foi quem trouxe a verdadeira paz. No caso do nosso texto aí, a paz ela é bem ilustrada no episódio de Senaqueribe, como eu acabei de dizer. A situação, depois de Ezequias pagar lá 1 tonelada de ouro, você sabe o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que durante a noite alguma coisa aconteceu. Mas quando amanheceu o dia, havia 185 mil pessoas mortas. A única coisa que a Bíblia diz é que de noite um anjo passou. Não fala se cortou a cabeça, não fala se matou de susto, não fala se matou de uma parada cardíaca. A gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente sabe que amanheceram mortos os soldados e o próprio Senaqueribe teve a sábia decisão de dizer, quer saber de uma coisa? Vamos embora daqui. A gente volta numa outra ocasião. E é isso que ele fez, né? A grande ironia aqui que o texto mostra, veja só, o texto diz que quando esse exército assírio viesse no versículo 5, olha só quem que eles iam levantar para lutar. Veja no versículo 5, levantaremos contra ela, ou seja, contra a Síria, 7 pastores e 8 chefes do povo. Qual é a ironia aqui? Irmãos, o que é que pastor entende de brigar? Eles brigam entre eles, assim, mas eu falo assim, pegar numa espada ou pegar num fuzil é um perigo. Quem não é, eu já vi até, às vezes, postagem, né, das pessoas que vão nesse clube de tiros, e a pessoa vira para o povo a perguntar alguma coisa, mas com a arma apontada, todo mundo abaixa. Porque o medo de uma pessoa que não é habilitada para mexer com uma arma, acabar atirando acidentalmente em alguém. Então, mas essa é uma ironia. Chamar para defender a cidade do exército assírio 7 pastores. 7 pastores não valem nem por metade de um soldado, irmãos. Que o pastor
não tem habilidade para puxar a espada, não tem habilidade e também não foi treinado para fazer batalha, fazer guerra. E o que vocês acham então desses 8 chefes do povo? Pior ainda, isso é povo, né? Funcionário público, né? Ele sabe fazer greve, tá? Ele sabe fazer, mas entrar na batalha, pegar a arma e sair, isso não é nem com o chefe do povo e nem com pastores. Mas aí está a ironia. Deus usará pessoas que não são para envergonhar as que são. Eu imagino que quando Senaqueribe visse descendo, abrindo os portões da cidade e descendo 7 pastores contra o exército da Síria. Qual é a brincadeira aí? Ele podia estar perguntando. Não estou entendendo a brincadeira de vocês. 7 pastores? Então é isso que o Senhor fará. Ele levantará um remanescente de uma cidade pequena para testemunhar que Deus faz coisas grandes por meio de coisas pequenas. E Ele faz isso para que nós saibamos que Ele é grande e nós somos pequenos. Segunda coisa que Deus vai fazer, que é que Ele ganha com isso, de ficar agindo por meio de coisas pequenas. A segunda coisa que Ele ganha, que Ele vai fazer é, Ele levantará um remanescente em meio a situações muito improváveis. O cerco, irmãos, de Senaqueribe no ano 701 não terminou muito bem para a Síria. A gente sabe disso. Mas, posteriormente, a Jerusalém voltou a ser sitiada e dessa vez a cidade caiu. E uma das coisas que a Bíblia fala que foi resultado dessa destruição de Jerusalém é que o Senhor Deus, por meio disso, Ele espalhou o povo de Jerusalém para todo canto. Diz o versículo 7. Veja, Ele espalhou o remanescente de Jacó entre muitos povos. Verendo, eu não estou vendo nada de estranho nisso. Meus irmãos, o que precisaria para você, que está sentado hoje aqui, para você sair de perto da sua família e morar lá na Guatemala? Ou morar lá no Timor-Leste? Ou deixar o seu filho e trabalhar lá em Singapura? Singapura é um lugar muito bom. Não tem... Lá em Vietnã. O que precisa? Muitos de nós sequer consideramos, cogitamos e nem gostamos que o pastor fale nisso, que vai dar ideia aos nossos filhos. Que o pessoal saia daqui e vai morar sozinho no fim do mundo. Isso é inimaginável. Semelhantemente, nos dias de Jerusalém, ninguém queria sair de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade morada, era uma cidade onde havia o templo de Israel. Não, ninguém vai sair de Jerusalém. Então, ninguém fica criando expectativas de querer sair de Jerusalém. E é exatamente isso que o sítio de Jerusalém acaba fazendo, dispersando as pessoas para todo canto. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor fez, remanescentes do povo em todos os lugares. E veja, irmãos, quando eu falo de povo judeu para todo lugar, não se engane, eu não estou falando do povo que você vê judeus aqui na região de Higienópolis ou em Manhattan, nada disso. Tem judeus que é crente, esses são chamados judeus messiânicos, mas não confunda. A maioria dos judeus que nós conhecemos são pessoas que não acreditam e não aceitam que Jesus Cristo é Filho de Deus. E eles ainda estão aguardando. Então, não confunda uma coisa com outra. O próprio João no Evangelho, ele diz, no famoso texto, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os judeus, nascidos de carne. Mas ele vai além dizendo, mas a todos quantos receberam, se judeus, se gentios, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu falo de remanescente do povo em todos os lugares, eu não estou falando apenas do povo judeu como a gente conhece hoje. Estamos falando de
pessoas remanescentes. E nesse sentido, eu e você somos remanescentes espalhados pela face da terra. Em segundo lugar, o texto fala que esse remanescente será invencível. Diz o texto que ele fará um remanescente de Jacó, um guerreiro invencível. Vocês viram aí no versículo 8 e 9, apenas de maneira rápida, é dito que o remanescente será como um leão entre os animais da floresta. E não é só um leão no zoológico, é um leão que, por onde ele passa, se ele vir uma presa, ele vai atacar e não vai ter ninguém que consiga libertar essa presa desse leão. Agora, irmãos, em terceiro e último lugar, respondendo à pergunta inicial, o que é que Deus ganha com isso? O que é que Deus ganha em querer usar coisas pequenas para fazer coisas grandes? A terceira e última coisa que Deus ganha com isso, diz o versículo 9 a 14, ele irá abater, ele abaterá as fontes de refúgio mais valorizadas daquela geração. É isso que ele faz quando ele usa coisas pequenas. Ele sucumbe, ele abate as nossas fontes de segurança, nossas fontes de refúgio. E Miqueias aqui lista algumas coisas que ele vai abater. A primeira delas é dito que ele vai destruir os cavalos e os carros de guerra. É a primeira coisa que Deus vai fazer numa situação como essa. Ou seja, ele já vai cortar já no pé toda a infraestrutura para que o povo se defenda. Carros de guerra e cavalos seriam as principais ferramentas para que o povo se defendesse. Primeira coisa que Deus vai conseguir eliminar. Ninguém vai usar cavalos e nem carros de guerra. Segunda coisa, ele irá destruir as cidades e as fortalezas. Toda a habilidade militar de uma nação daquela época dependia dessas cidades que eram fortalezas. Eram de lá que elas enviavam informações. Depois, se você pode procurar no Google aí, as cartas de Laquis, Q-U-I-S, você vai ver, é uma interessante, um diálogo entre os soldados que ficavam na torre de vigia, mandando mensagem. Na época, eles mandavam via código, né, das lamparinas que eles acendiam, não tinha mecanismo de comunicação, mas enfim, as cartas de Laquis mostram a comunicação entre soldados nos postos, né, de vigilância, avisando que o inimigo estava aproximando. Avisando. Então era muito estratégico manter as cidades fortalezas em pé, porque eram por meio delas que o império, que o governo mantinha a segurança nacional. Mas Deus vai exatamente no ponto e destrói as cidades refúgio. O que Deus está fazendo? Ele está atrapalhando tudo. Destruiu o armamento, o exército, a marinha e a aeronáutica. Primeira coisa que Deus destruiu. Segundo, vai destruir, nos dias de hoje, seria todas as torres de transmissão via satélite e celular. Pronto, acabou a comunicação. E em terceiro, e essa é a parte mais interessante, diz o versículos 12 a 14, ele irá destruir todo tipo de idolatria. Vocês viram aí, no versículos 12 a 14, o texto começa a falar, irmãos, de coisas que são, por exemplo, as feitiçarias. Feitiçarias no meio do povo de Israel? E é assim. Feitiçarias. Adivinhos. Deus vai fazer com que isso acabe. E, acima de tudo, aqui, não sei se você sabia, mas se você tiver com uma caneta aí, sublinha aí, Deus vai eliminar, versículo 14, eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá. Vocês sabiam que o povo de Israel cultuava essa divindade chamada deusa Aserá? E isso não é uma coisa assim passageira, um período da vida de Israel. Não. Você sabe quando começou isso?
Nos dias, olha só, em Juízes capítulo 6, versículo 25, olha o que o texto diz, que no caso lá de Juízes, quando Gideão, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o quê? O poste da deusa Aserá, que está junto do altar. Desde Gideão, irmão, Gideão é séculos antes de Davi. Ah, mas aí você acabou. Não, senhor. Veja, mais adiante, décadas depois de Gideão, o rei Asa reinou muito tempo depois de Davi. Ele destruiu novamente, diz o 2 Crônicas capítulo 14, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e do culto nos lugares altos e quebrou o quê? As colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Olha ela de novo aí. Algumas décadas depois, o povo voltou a adorar essas divindades falsas. 2 Crônicas 24 diz que depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostituíram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram os postes da deusa Aserá e todos os seus ídolos. Havia casos, irmãos, quando o povo acabava de receber uma bênção, um livramento do Senhor. O que eles faziam? Iam agradecer a Deus Aserá. Veja, no segundo livro de Reis, capítulo 13, porém, diz Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como dantes. Em resposta, olha o que eles fizeram? Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles. E também o poste da deusa Aserá permaneceu na Síria. E agora não está chegando já nos dias de Miqueias. E Ezequias, o próprio rei Ezequias, ele era contemporâneo a Miqueias, ele também lidou com isso. Veja lá em 2 Crônicas 31, é dito que, acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os postes da deusa Aserá. Novamente. Gente, isso é um câncer. Quantos séculos o povo está envolvido com essa deusa Aserá? E depois que Ezequias morreu, já deixou tudo derrubado, veio um filho dele, chamado Manassés. O que é que ele fez? 2 Crônicas 33, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou os altares a Baalins e fez o quê? Postes à deusa Aserá. O filho dele foi Josias. O que Josias fez? 2 Crônicas 34 diz que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Senhor Deus de Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos. E purificar do quê? Dos postes da deusa Aserá e as imagens de escultura. Irmãos, a lista é grande. Depois você pode voltar no YouTube e ver esses textos, mas até Jeremias, já no final do cativeiro, Jeremias lembra dizendo o seguinte: israelitas, os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá. Então, essa mania que nós temos de confiar em coisas que são falsas, ela não é um perigo somente para nós. Os nossos filhos vão se lembrar em quem os seus pais confiaram. Deus podia pelo menos ter avisado sobre isso, né, irmãos? Para não mexer com isso. Avisou.
Veja Deuteronômio, antes, lá nos dias de Moisés, nem tinha Israel. Deuteronômio 16, o Senhor diz: não estabeleçam um poste da Deus a Será. Eu não quero que vocês mexam com isso. Isso antes do povo entrar na terra prometida. Não é para fazer poste da Deus a Será, muito menos plantando do lado do trono do Senhor, do altar do Senhor. Então, essa falsa divindade já está há muito tempo andando próximo ou ao redor do povo de Deus. Meus irmãos, nada como atos gigantescos de tragédia, como o que aconteceu em Jerusalém, para fazer essas coisas acabarem. Eu estava assistindo, foi essa semana, eu assisto bastante coisa atualmente relacionadas ao sul, e eu vi que há algumas ruas no centro de Porto Alegre, as águas já baixaram, já tem pessoas lavando, e me chamou a atenção uma cena que as pessoas abrindo os estabelecimentos e tinha uma loja de produtos religiosos. Em outras palavras, vendendo itens de macumba, candomblé e umbanda e essas coisas. E ali, todos esses produtos que são os deuses, ou imagens dos deuses, boiando, cobertos de lama e lodo. Que ironia! Se você me perguntar, pastor, mas tem igreja presbiteriana também que ficou debaixo d'água. E aí, como que o senhor vai comparar? A igreja, o templo ficou, mas o nosso Deus não estava boiando na lama. Eu vi no mesmo vídeo, em outros lugares, uma boa propaganda, uma igreja, não vou falar qual é, mostrou como está o templo nosso agora. Metade da igreja coberta de águas, tudo estragado. E uma música assim bem tenebrosa. E aí o vídeo continuava dizendo: e como está o povo de Deus? O povo vibrando, levando comida, levando doações para as pessoas, ajudando a fazer as coisas necessárias naquele lugar. A igreja, o templo está debaixo da lama, mas o povo de Deus está vivo. O nosso Deus, irmãos, não é submerso por lama. O nosso Deus não é submerso pelas situações que acontecem, mas é Ele quem traz essas coisas para que as divindades, para que os ídolos sejam reduzidos a nada, à vergonha. Hoje eu queria encerrar com apenas uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: Deus usou e usa tragédias para nos fazer sentir o cheiro dos nossos próprios pecados. E deixe-me explicar porque eu quero concluir com essa frase. Essa semana, a mãe da Clarinha, né, que não está aqui hoje, ela mandou um vídeo para minha esposa e ela estava caminhando ali numa região de Porto Alegre, junto com o seu marido, mostrando o que a gente sempre vê, águas cobrindo, a gente já está cansado de ver isso. Mas uma coisa que nenhum vídeo mostra, e ela disse que é impactante, é o cheiro. O odor insuportável de pessoas mortas, de animais mortos, do lixo e do esgoto. E ela disse que ela voltou para casa, tomou banho, lavou, escovou o dente, mas parece o cheiro fica impregnado na boca, no nariz. O cheiro da morte. Às vezes, irmãos, quando tudo está bem, quando tudo está do jeito que nós gostamos, a gente põe lá o bom ar na casa e a gente convive com os nossos pecados e a gente não sente o cheiro da morte, a gente não sente o cheiro dos nossos pecados que ofendem a Deus. Mas em situações como essas, Deus usa tragédias para nos fazer sentir o cheiro dos nossos próprios pecados. E quem está sentindo esse cheiro não somos nós, são eles lá.
Não é porque eles têm pecados e nós não temos. É que o que está acontecendo lá é um alerta para nós. Deus permita que nós não precisemos passar pelo que eles estão passando para que nós sintamos o cheiro do nosso próprio pecado. Deus faz isso, irmãos. Deus usa coisas pequenas para realizar coisas grandes. E uma delas é essa. E nós sejamos confrontados pelos nossos próprios pecados. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor pode fazer o que fez com Israel no Antigo Testamento, tem feito nas regiões do sul do nosso país. O Senhor pode fazer isso em qualquer lugar. E não queremos, ó Deus, chegar a esse ponto. Ajuda-nos a viver de tal maneira que sejamos conscientes da nossa limitação, do nosso pecado e da nossa transgressão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver próximos de Ti. Ajuda-nos a tê-lo como a nossa paz. Isso, ó Deus, faça a grande diferença. Nós que somos o remanescente Teu, espalhado por todos os povos. Permita, ó Deus, que a cidade de São Paulo possa ver os membros desta igreja e das igrejas ao redor desta cidade que pregam a Tua palavra, como exemplos de pessoas que temem um Deus verdadeiro. Pedimos isso, não para a nossa própria glória, mas para que toda a glória seja dada a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.